que o Augusto Melo está insatisfeito, não aguenta mais o Ramon. Só que, por que ele não manda embora? Por isso, já existem alguns nomes e até contatos. Nós vamos falar sobre isso. A situação do técnico Ramon Dias é a seguinte. Algumas coisas eu tenho comentado com vocês, mas hoje eu colhi mais informações também. Como, por exemplo, uma fonte me disse o seguinte, que o Augusto também está de saco cheio do Ramon. Usou até essa expressão, que ele não aguenta mais. Aí eu perguntei, mas por que não demite, então? Aí a pessoa me disse, Samir, se ele demitir, né, ele vai ter que assumir a culpa de qualquer fracasso que possa acontecer agora recente. Então, por exemplo, o que a pessoa me explicou é que se o Augusto não demite o Ramon antes da final do Campeonato Paulista, porque se o Corinthians, por acaso, perder o título paulista, a culpa vai ser dele. E a gente sabe que vai. A gente sabe que vai. Por exemplo, se o Corinthians perder o título para o Palmeiras, tá na cara que para todo mundo, 90%, a culpa vai ser do Ramon. Eu nunca escolho um culpado só. Para mim, se a eliminação do Corinthians, por exemplo, que o Corinthians pode muito bem ser campeão contra o Palmeiras, mas a eliminação do Corinthians contra o Barcelona, a culpa é só do Ramon? Não é. A culpa é do Ramon, do Garro, que não tocou a bola para o Yuri no primeiro jogo, do Memphis, que não fez nada em 2 jogos, do Fabinho, que achou que tinha montado o melhor time do mundo e não montou, do Augusto, que é mais tiete de jogador do que presidente. Para mim, todo mundo tem a sua culpa. Eu nunca acho que tem um culpado só. Mas se o Augusto manda o Ramon Dias embora hoje, por exemplo, e o Corinthians toma 3-0 no sábado, bom, 99% da imprensa vai dizer, se não se demite um técnico, né, antes de uma final, olha aí, a culpa ia ser só do Augusto. Então, por isso que o Augusto não demite o Ramon, tá? Mas que ele não fala isso, então eu vou falar porque eu apurei, ele realmente já está de saco cheio do Ramon Dias. Então, ele será demitido se perder o Campeonato Paulista. Mas, se ganhar o Campeonato Paulista, dependendo como ganhar, vai haver uma avaliação, uma reavaliação, vai ter uma reunião da diretoria para eles entenderem ali se vale a pena continuar ou não, tá? Mas com chance de continuar, claro. A reunião vai decidir, e aí a chance de continuar aumenta, por quê? Porque você conquistou o título e você tem um Fabinho Soldado, que é apaixonado aí pelo trabalho do Ramon. E aí uma outra notícia para completar, para o meu comentarista melhor do Brasil falar. Se tomar uma pancada, vexame, tipo o Barcelona de Guayaquil no jogo de ida, aí tá arriscado não ir nem para o segundo jogo. Aí eu não cravo, mas me falaram que tá arriscado. Por quê? Porque o Augusto também não aguenta mais o Ramon, e repito, só não demite para não ter que segurar, né, toda a bronca aí em relação a tudo, né, que está acontecendo, e o que, né, por exemplo, uma perda de título, ele teria que assumir aí, né, toda a bronca, né, o Augusto Melo. Em relação a Ramon Dias, eu trouxe a informação que se perder o Paulista, ele cai. Acho que você ouviu tudo que eu falei, né, de Paula. Se o Augusto não manda embora antes, porque ele vai ter que assumir toda a responsabilidade caso aconteça alguma coisa na final, né, que a gente não espere, né, ou espere, não sei. O que você acha da situação? O que você faria hoje, você, presidente Luiz de Paula? Eu manteria o Ramon Dias hoje, porque hoje é quinta, sexta, sábado, 3 dias de uma decisão. Eu manteria no cargo, não tem como, eu acho um absurdo tirá-lo agora, jogaria, e na sequência, eu sinceramente, cara, eu ainda refletiria dependendo do resultado de domingo. Refletiria dependendo do resultado de domingo. Samir, não gosto mais, eu passei de uma fase de colocar a culpa só nas costas de treinador. Eu de Paula, parei com isso. Porque passaram inúmeros treinadores do Corinthians e só o Vitor Pereira que fez o Corinthians jogar bola. Você goste ou não do Vitor Pereira.
Ele foi o único que fez o Corinthians jogar bola. Em relação ao Ramon Dias, então, você demitiria ou não, De Paula? Olha, o Ramon Dias só sobrevive no Corinthians porque não tem opção de treinador. Não tem. Os caras estão inventando treinadores aí agora. Os caras trazem uns portugueses lá que ninguém nunca ouviu falar. Trazem não sei o que nem sabe? O Primavera de Indaiatuba tem um técnico português, se eu não me engano, cara. Eu narrei um jogo do Primavera. Eu não sei, português ninguém sabe quem é. Entendeu? Então, por que não tem... Ô, Samir, nós estamos numa escassez de treinadores. Ô, De Paula, você falou aí que o Ramon só não cai, né? Porque não tem outro técnico. Pois é, não tem. Deixa eu já trazer a informação, você já comenta também. Hoje, os dois treinadores preferidos no Corinthians para substituir o Ramon Dias, caso ele caia, se chamam Tite e Renato Gaúcho. O Tite, inclusive, já houve um contato, né, para saber, e aí, né? Tá sumido? Aquele contatinho para saber, né? E aí, sumido? Quanto tempo, né? É o oi sumido. Oi sumido. Por onde anda, né? Aquela coisa. Então, assim, o Tite é o nome do Augusto Melo. Ele quer muito Tite, o Augusto. E o Renato Gaúcho, ele é o nome... Eu não vou citar o nome dele, porque a experiência, 20 anos de carreira, já me ensinou a jogar o jogo. Esse daí pode me desmentir, então eu não vou falar. Mas é uma pessoa de alta confiança do Augusto, que ouso a dizer que o Augusto nem toma as decisões sem falar com ele. Esse camarada, ele gosta do Renato Gaúcho. Vamos falar que ele é obcecado pelo Renato. Inclusive, antes do Corinthians acertar com o Ramon Dias, o Renato Gaúcho teve negociações avançadíssimas com o Corinthians. E digo mais, hein? Só não foi técnico do Corinthians antes do Renato, do Ramon, porque não quis. Por quê? Porque quando ele foi falar com o presidente do Grêmio, da proposta que ele tinha em mãos do Corinthians, ele citou ao presidente do Grêmio, falou, a proposta é essa, eu estou pensando em ir. O presidente do Grêmio, que acho que eles têm uma relação boa, falou assim para ele, você é louco? Você quer acabar com a sua história aqui? Você vai deixar o Grêmio cair para a Série B e vai embora? Você quer acabar com a sua história aqui? E ele ouviu o conselho do presidente do Grêmio e aí, né, recuou novamente e não aceitou a proposta do Corinthians. Agora, vamos lá. Os dois nomes preferidos do Corinthians no mercado, um do Augusto, um do braço direito do Augusto, são dois desempregados hoje. Tite do Augusto, Renato desse camarada aí. O Tite pode recusar, a cabeça do Tite é indecifrável, ninguém sabe o que pode acontecer. Então, aí sobraria o Renato. Eu queria que você falasse desses dois nomes, De Paula. Já quero te adiantar que eu não traria nenhum dos dois. Estou com você. Não traria nenhum dos dois, mas se falasse, De Paula, você não tem opção nenhuma, é um ou outro, quem você escolheria? Tite. Mas assim, se tivesse que optar por um ou por outro. Mas eu não traria nenhum dos dois. Você ficaria com o Ramon ou traria Tite ou Renato? Se tivesse que escolher entre os três. Depende do que ele fizer no Paulista. Se ele cair no Paulista, você tá falando? Não. Hoje, vai. Hoje, agora, eu ainda fico com o Ramon Dias. Hoje. Você não traria o Tite para dar um treino na sexta e no sábado para jogar a final no domingo? Não. Sinceramente, não. Eu vou dizer, o Tite, eu tenho uma opinião, eu não vou mudar a minha opinião. O Tite, eu acho que ele está em franca decadência. E eu tenho aquela tese que eu defendo aqui desde o café da madrugada, que é a seguinte: Corinthians não pode olhar para trás, tem que olhar para frente. O pessoal está perguntando se eu indicaria um nome. Eu acho que o Corinthians tem que apostar em um nome novo no mercado, tipo o que o Botafogo fez. O Botafogo trouxe o Arthur Jorge, foi um tiro certeiro, porque não era certeza de título. O Botafogo também não tinha esse timaço para ser campeão. Poderia perder o título para o Flamengo, para o Palmeiras, mas o Arthur Jorge fez um baita trabalho. É a prova que a gente também tem que parar de ser a mulher de Ló. Né? Na Bíblia fala da mulher de Ló que olhou para trás e virou estátua de sal. Então, 3 mil. O Corinthians, a gente comenta isso há 3 anos aqui no canal, né, de Paula? O Corinthians, ele fica só olhando para trás. É o William, é Renato Augusto, é Fábio Santos, é Gil, é Romero, é Mano, é Carilho. Paulinho. Paulinho, é Tite.
Romarinho. Só olha para trás. Só olha para trás. Então você tem que pensar em algo novo. Então, por exemplo, eu traria até o Milito, que, né, ele chegou em 2 finais no Atlético Mineiro e perdeu as 2. As pessoas acham que o cara não presta por causa disso. Não. O cara chegou em 2 finais, passou por muita gente para chegar ali. E final, meu amigo, ele não pegou qualquer um, não, velho. O cara pegou o Flamengo, qual foi a outra? Depois vocês me recordem, né? Não sei qual foi a outra, mas foram 2 times difíceis, cara. Tudo podia acontecer. Então, acho que foi o Flamengo, o outro agora não lembro. O pessoal vai lembrar aí. Até o Milito, que é um cara nova geração. Um cara parecido com o Arthur Jorge. Você tem que arriscar no mercado. Flamengo e Botafogo, né? Simplesmente o campeão brasileiro e o Flamengo, que a gente sabe que, né, tem bala na agulha. Então, assim, cara, por que não o Milito, né? Por que não? Agora, se for para trazer um medalhão, traz o Sampaoli, que põe tudo para quebrar. Que aí o Sampaoli não vai fechar com o Fabinho, não vai fechar com o Augusto, não vai... Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais uma vez um corte do vídeo aí do jornalista Samir Carvalho, né? Então a gente vai reagir, repercutir um pouco as informações do Samir, iniciando o vídeo falando um pouco dessa eliminação de forma precoce do Corinthians. Mais uma vergonha, mais um vexame na pré-Libertadores. Timão que venceu o Barcelona de Guayaquil por 2-0 na Neoquímica, porém não foi suficiente para o Corinthians alcançar a classificação, tendo em vista que no primeiro jogo de ida lá no Equador, o Corinthians acabou tomando uma surra, um passeio de bola e perdeu por 3-0. Agora o Corinthians não foi aí possível reverter esse resultado. Então um jogo que o Corinthians lutou do início ao fim, mas a gente viu muitos erros técnicos, né, muitos erros táticos no time. Tecnicamente, os melhores jogadores do Corinthians não estavam bem, que no caso do Rodrigo Garro, é o caso também de Roberto e principalmente o Memphis Depay, que não está conseguindo performar na temporada 2025. Olha, um jogador que ganha quase 5 milhões por mês, não marcar um gol numa pré-Libertadores é inadmissível, tendo em vista que os times de pré-Libertadores são considerados os times mais fracos tecnicamente, né? E Corinthians tem muito mais time do que o Barcelona de Guayaquil e não conseguiu marcar. O Memphis conseguiu marcar. Eu vou mais além. O Memphis não conseguiu fazer uma jogada diante, com efeito que eu tô falando. Uma jogada com efeito diante do Barcelona de Guayaquil. O jogador que tem a responsabilidade enorme como o Memphis tem. É o considerado o craque do time. É o cara que ganha para resolver. E não resolveu nada. Me fala uma jogada que o Memphis pegou a bola e decidiu. Nenhuma. Apenas perdeu um gol lá no Equador. Um gol praticamente pronto. Perdeu o gol. Cá no Brasil, né? Na Neoquímica Arena. Perdeu outro gol. A bola veio caindo e bateu de primeira. Bateu lá na arquibancada. Então um jogador que faltou muito do Memphis. Ele precisa melhorar muito. Não pode ficar pensando em programas de televisão. Ficar pensando em pacote de Gaviões. Ficar pensando em carnaval. Ficar pensando em noite de pouco Neymar. Nada disso ele pode pensar. Tem que pensar dentro de campo e trazer o resultado dentro do campo. Após trazer o resultado dentro do campo, aí com certeza as outras coisas vai acontecer de forma natural. Mas o Memphis está muito mal e essa desclassificação se passa muito pela responsabilidade dele, não só dele, de todo o elenco, porque o nosso sistema defensivo é fragilizado do Corinthians. O Mateuzinho, fraco tecnicamente, Matheus Bidu, fraco tecnicamente, e esses caras pensam que é Cafu, Roberto Carlos, né? Faz uma jogada e olha para o telão para ver se está aparecendo lá. Só brincadeira. São jogadores de TikTok, são jogadores de podcast, né? Não pode ter um jogo importante que no outro dia já está no podcast. Mas culpa é do Fabinho, soldado, diretor executivo do Corinthians, que libera esses caras para fazer isso. Por isso que tem uma ala corintiana que quer que Augusto Melo mande embora o técnico Ramon Dias e mande embora também o Fabinho Soldado, porque eles entendem que o Fabinho também é muito responsável por deixar o Memphis fazer o que ele quer e aonde ele quer, e não pode ser assim. E agora tem que virar a chave, esquecer esse jogo,
esquecer essa eliminação de forma precoce, vergonhosa, vexatória contra o Barcelona de Guayaquil. Agora temos que pensar no Palmeiras. É pensar no Palmeiras. Palmeiras nunca foi campeão paulista contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Então vamos continuar com esse tabu. E o Corinthians já venceu o Palmeiras no Allianz Parque. O Corinthians já foi campeão em 2018 em cima do Palmeiras no Allianz Parque. Então vamos fazer valer essa história. Porém, o Corinthians vai ter que jogar muito mais que está jogando. Por quê? Eu sou corintiano, né? Defendo o Corinthians até, nem sei. Porém, aqui nos canais a gente fala a verdade, fala a realidade. Hoje, o Palmeiras é mais time que o Corinthians. É mais time em todo sentido. É um time que tem um treinador com quase 5 anos. E não tem apenas um treinador quase, tem um dos melhores treinadores do mundo. Cara técnico, inteligente, cara que gosta e sabe escalar o time num sistema tático perfeito. A qualidade do time do Palmeiras é melhor que a do Corinthians. Tem um time mais ajustado, um time mais agrupado. Palmeiras contratou 2 jogadores aí, que gastou quase 250 milhões, que é o Vitor Roque, Paulinho, né? E Vitor Roque já estreou com o São Paulo, sofrendo pênalti, apesar que não foi pênalti, né? Mas ele que estava na jogada que o árbitro marcou o pênalti. Então o Corinthians vai enfrentar um time aí extremamente qualificado. Abel Ferreira lá vai para a 11ª taça do Palmeiras. Se conquistar o Paulistão, vai para 11ª taça. E o Ramon Dias está buscando aí sua primeira taça com a camisa do Corinthians, né? Então o Corinthians tem que jogar muito bem para conseguir esse título. Se não jogar bem, vou dar um exemplo. Se jogar como jogou contra a Universidade Central, lá na Venezuela, o Corinthians toma 8 do Palmeiras no primeiro jogo e tomou uma diferença de gol de mais de 1, já era. Acabou o campeonato pro Corinthians domingo. Domingo acaba o Campeonato Paulista pro Corinthians. E se jogar como jogou na Neoquímica Arena, diante do Barcelona de Guayaquil, que o Timão venceu por 2-0, o Corinthians toma 4. Toma 4 pelo Palmeiras. Que o Palmeiras é 5 vezes melhor que o Barcelona de Guayaquil. 5 vezes melhor. Na minha opinião, é 5 vezes melhor que o Barcelona de Guayaquil. Então o campeonato do Corinthians, ele não termina dia 27. Quinta-feira, às 21h35, não. Que inicia o segundo jogo. Ele termina domingo. O Corinthians não pode sair com resultado lá com mais de um gol. O bom seria se o Corinthians trouxesse um empate ou uma vitória. A vitória seria algo surreal. Mas se o Corinthians perder apenas de um gol, muita gente fala, mas um gol dá pra tirar. Cara, diante de um time do tamanho do Palmeiras, difícil. Quase que impossível. Palmeiras tá jogando melhor. Corinthians enfrentou o Palmeiras aí recentemente, só não perdeu o jogo é porque o Estevão, aos 43 minutos, errou o pênalti. Mas o Corinthians, se falando durante o tempo da partida, o Corinthians foi amassado em campo. Amassado em campo. Hugo Souza, melhor em campo, disparado. Fez defesas milagrosas e, além disso, pegou um pênalti do Estevão. Senão o Corinthians teria tomado uma sapatada do Palmeiras. E se 2 pontos muito importantes. O campeonato pro Corinthians termina domingo. Se perder pro Palmeiras aí de 2, 3 gols, acabou o campeonato. Não adianta vir com aquele discurso. Aí em casa o Corinthians é muito forte. Aí em casa a torcida ajuda. A torcida é melhor que o time que o Corinthians tem hoje. Porém, com a diferença que a torcida não pode entrar em campo. Certo? E outra coisa, outro divisor de água. Perder pro Palmeiras de 2 gols pra frente, adeus campeonato, 1 ponto. Outro ponto é, se o Corinthians perder com essa diferença de 2, 3 gols, a carreira do Ramon Dias no Corinthians termina. Termina porque a diretoria do Corinthians está muito pressionada. Uma cúpula da área do Corinthians quer que mande Ramon Dias embora. Porque entende que o Corinthians não tem um time tão ruim para ele fazer nas Copas um campeonato tão péssimo como tem feito.
fez ano passado na Copa do Brasil, na Sul-Americana, e esse ano o Corinthians já foi desclassificado na pré-Libertadores. Isso é uma vergonha. Mas ainda tem uma competição sul-americana e pro Corinthians é inédito. O Timão nunca conquistou a Sul-Americana. Só que se o Ramon Dias perder, não tem mais ambiente. E aí, o presidente Augusto Melo terá de forma praticamente obrigatória mandar Ramon Dias contratar um treinador. Por quê? Após 2 dias da final do Paulistão, estreia, o Corinthians inicia o Campeonato Brasileiro. O Brasileirão começa dia 29 de março. Então tem alguns dias para o Corinthians preparar. Se o Corinthians deixa o Ramon Dias ir até dia 27, aí só tem dois dias para contratar um treinador, fica muito difícil. Então há um divisor de água nesse time do Palmeiras, nesse jogo do Palmeiras. Quebrar a hegemonia do Palmeiras. Porque 2020 o Corinthians foi para a final que o Palmeiras perdeu. E se o Corinthians perdeu, e se o Corinthians tivesse ganhado, o Corinthians seria tetracampeão paulista. E agora é a vez do Palmeiras. Se o Palmeiras ganhar esse título, o Palmeiras será tetracampeão paulista em cima do Corinthians. Então chegou a vez do Corinthians quebrar essa hegemonia do Palmeiras. E sobretudo, sair dessa fila desses 6 anos sem conquistar nada. Já é o maior tempo depois de 1977, com o gol do Brasil e o Corinthians sem campeão, que o Timão passou sem conquistar título. Olha pra você ver, desde 77 isso não acontecia mais. Ou seja, 47 para 48 anos que o Corinthians não tinha um lapso temporal tão grande como está agora, 6 anos sem conquistar título. E aí, fiel, o que vocês acham? Se o Corinthians perder pro Palmeiras, Ramon Dias cai? Deixa aqui no canal, usa o espaço para deixar seu comentário, deixar o like no vídeo para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E também deixa aqui no canal a sua inscrição para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.